Olá! Como é que vocês estão? Eu quero falar com um assunto muito importante com vocês hoje, que são 3 tipos de crença que nos paralisam. Gente, a crença, eu costumo dizer que ela é algo tão enraizado dentro de nós, que é como se fizesse parte aqui, ó, da nossa epiderme. Porque a gente dificilmente quando a gente não tem autoconhecimento, a gente vai questionar a crença. Porque é sobre o que a gente acredita. Mas será mesmo que a gente acredita? Qual é a base, o fundamento para a gente acreditar em determinadas coisas? E outro ponto importante é que a maioria das crenças que a gente adquire ao longo da vida, elas não são positivas. Elas são negativas. Por isso que eu disse que são 3 crenças que elas nos paralisam. A primeira crença é a crença familiar, que são aquelas que a gente adquire ali nos primeiros anos da nossa infância, quando a gente está aprendendo sobre determinadas coisas no que tange ao âmbito ali, né, familiar. O nosso primeiro contato com emoções, com sentimentos, vão ser com a nossa família. A gente já nasce com alguns sentimentos ali intrínsecos, porém, a forma como esses sentimentos eles vão agir no nosso dia a dia, dentro de nós, é a partir desse relacionamento. E as emoções adquiridas também. Então, se, por exemplo, você nasce em uma família que existe a crença de que ter dinheiro é ruim, que todas as pessoas que são ricas são desonestas, são ladronas, essa crença, ela vai ficar tão enraizada em você que quando você crescer, você vai ter muitos problemas financeiros. Você vai ter um bloqueio de escassez muito grande. Se você for uma pessoa que tiver condições financeiras, você vai sempre estar se sentindo culpado. Se você é uma pessoa que não vai ter tantas condições financeiras, você vai sentir que se você tiver com o dinheiro, tem alguma coisa errada. Você vai ter, não sei vocês, mas eu tinha muito problema de não conseguir guardar dinheiro, gente. Eu não ficava em paz enquanto eu tivesse 5 reais na minha carteira ou na minha conta. Era desesperador ver 0,0 reais. Porém, era mais desesperador ainda ver que tinha dinheiro lá. Eu sentia que eu não podia ter dinheiro. E ao mesmo tempo que eu não poderia ser generosa, não poderia fazer o bem para outras pessoas, porque iria faltar para mim. E isso é muito louco, porque são crenças que ficam ali, ó, martelando na sua mente. Hoje mesmo eu fui no mercado comprar alguma coisa, e aí quando eu entrei, tinha uma moça com 2 filhos pequenos. E aí ela falou, né, que se eu tivesse alguma coisa que eu poderia dar ela. Naquele momento, de fato, eu tava indo comprar ainda. Aí eu falei, ela disse, ó, aqui eu não tenho nada, mas na volta eu trago. E aí eu lembro, né, que eu tava com 55 reais no meu vale alimentação. E aí, quando eu fui comprar as coisas, eu pensei assim, nossa, vai faltar. Ó, a crença ainda. Mas eu já tinha separado algumas coisinhas pra ela e pros filhos dela. E aí veio aquela vozinha assim, ó, não leva não que vai faltar pra você. E aí eu pensei comigo, não, eu vou levar. Se faltar, eu pago no Pix, não tem problema nenhum, porque qual é o ponto? Qual é o objetivo, então? Porque o dinheiro, gente, ele só vai externalizar quem você já é por dentro. Se você é uma pessoa generosa, agora no pouco, quando você tiver condições financeiras, você vai ser generosa também com muito. Se você é uma pessoa soberba hoje, se você tiver dinheiro, você vai ser ainda mais soberbo, mais grosso, mais ignorante, mais insuportável. Então o dinheiro ele vai potencializar quem você já é. O dinheiro ele não vai mudar quem você é. A essência ela vai continuar a mesma. Então se você é uma pessoa que tem boa essência, ela vai só ser mais aumentar. E se você não tiver uma essência boa, só vai piorar quando você tiver dinheiro. Lídia, eu acho que eu não sou uma pessoa tão boa. Tem como mudar? Tem, gente. Outra coisa também, segunda crença que nos paralisa, são as crenças sociais. Elas também detêm muito poder sobre a gente.
E às vezes a gente também não se questiona. Então, por exemplo, tem que ter cabelo liso para ser mais bonita. Tem que ser extrovertida porque os extrovertidos conseguem mais oportunidades. Gente, é uma crença. Existem diferenças. Pessoas extrovertidas têm importância tanto quanto as pessoas que são introvertidas. Não existe melhor ou pior. Existem maneiras diferentes. Na nossa vida, a gente vai precisar de pessoas que são mais extrovertidas, pessoas que são mais introvertidas. Falando de ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho, ele precisa ter essas multipotencialidades, essas multiprofissões. Tanto que hoje é muito trabalhada a questão de perfil comportamental. Não somente um, mas todos. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa planejadora. Então, eu tendo futuramente uma equipe, eu vou precisar de pessoas que sejam mais analíticas, que sejam focados ali nos detalhes, nas coisas pequenas e minuciosas que eu não enxergo, por ser uma pessoa que está ali mais no planejamento. O financeiro, por exemplo, é necessário alguém ser analítico para poder ver ali as minuciosidades do financeiro, um valor a mais, um centavo a menos. Bem como alguém que seja mais do tipo executor, porque às vezes eu vou ficar, será? Nossa, então acho que eu vou planejar, vou dar mais uma pesquisada aqui, a pessoa vai dizer assim, ó, não, Lígia, tá ótimo aqui, bora fazer. Eu já tenho trabalhado muito isso em mim, mas é só para vocês entenderem, para não ficar fugindo tanto do assunto, que as crenças sociais também, elas vão denegrir muito a nossa questão emocional. Quantas pessoas se deixam levar por tais padrões sociais, crenças de que você precisa ser assim, que você precisa ser assado. E pessoas estão morrendo todos os dias, fisicamente e almaticamente falando, porque elas acreditam nessas crenças. A terceira crença são as que são adquiridas por nós mesmos, que a gente passa por algo ruim e a gente generaliza e não consegue mais seguir em frente. É exemplo comum. Se relacionou com alguém que não era tão legal, um carinha ali, sei lá, te traiu, te maltratou, e você fala assim, todos os homens são iguais, veredito dado. Vou ficar solteira a vida inteira, se eu quiser ter um filho eu vou fazer inseminação artificial, e é isso aí, falou, valeu. Gente, isso não é verdade. Nem todos os homens são iguais, na verdade nenhum homem é igual porque nós somos únicos. Existem sim atitudes iguais para grupos de pessoas, né? Mas isso também não quer dizer que você, na verdade, se você se relacionou com um cara ruim, ou que hoje, nesse momento, você tá ali repetindo um padrão de relacionamento, que todos os homens são ruins. Você precisa se perguntar, ok, eu me envolvi com um cara que não foi tão legal comigo. Até que ponto eu fui permissiva nesse relacionamento? Eu tô repetindo um padrão? O que foi que ele fez que no momento eu me deixei levar? Porque às vezes a gente tá num relacionamento onde existe ali um abuso psicológico, por exemplo, e a gente não percebe. A gente percebe quando a gente já saiu. E casos e outros casos. Então a gente precisa, primeiramente, se perguntar qual a minha responsabilidade nesse relacionamento que foi ruim. E não jogar a culpa pro outro. Porque, gente, padrão de relacionamento repetitivo não é o cara, sou eu. Eu que preciso ali entrar em um modo de autoproteção para entender, ok, o que está acontecendo? O que foi que houve no meu passado que me faz entender que eu mereço esse tipo de relacionamento? Então essas foram as 3 crenças limitantes que nos paralisam, nos fazem viver uma vida mediana. E nós temos uma vida muito curta pra gente viver uma vida mediana. Então se você se identificou em uma dessas 3, ou nas 3, que é o mais comum, busque ajuda, busque um atendimento psicológico, faça terapia e principalmente busque o autoconhecimento, que é uma responsabilidade somente sua. Os psicólogos, terapeutas vão até um determinado momento, eles são facilitadores, mas a responsabilidade de se auto-observar, de questionar, de refletir, de mudar, de olhar para as suas sombras, é sua. Até a próxima!